Mateus. Escuta que eu vou. Hoje é importante esse culto, né? Como todos os cultos são importantes, hoje é mais importante do que todos os cultos que você já participou. Amém? E o culto que vem vai ser mais importante do que esse. Porque cada culto que passa, você se aproxima mais da vinda de Jesus. E Jesus está esperando por mim e por você, para ele voltar. Tem gente que diz assim: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Jesus só pode vir se você providenciar a volta dele. Nós temos a responsabilidade de provocar a volta do Senhor Jesus. Esta é a missão da igreja na terra. Que o evangelho do reino seja pregado por toda a terra. E aí virá o fim. Aí o Senhor virá, o Senhor Jesus virá. Então, nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho do Reino. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler primeiro como começou esse episódio. Capítulo 16, nós leremos, depois nós vamos estudar um pouco sobre a igreja hoje, tá bom? Diga: eu sou a igreja. Diga-me: sozinho eu sou um tijolo. Diga: um tijolo não é uma igreja. Diga assim: um monte de tijolo também não é uma igreja. Diga assim: mas um monte de tijolos ligados com argamassa constrói uma igreja. Agora eu estou falando físico. Agora eu falo para você no espírito. Nós ligados no espírito formamos uma grande igreja. Se os homens trouxessem aqui 5 mil, 20 mil, 50 mil tijolos e colocassem ali na frente até hoje, nós não tivéssemos colocado a mão na obra e construído, isso aqui era apenas um monte de tijolos. Mas hoje é um prédio. Por que é um prédio? Porque houve trabalho. Ligamos um tijolo ao outro com argamassa. Não foi assim? E aí hoje não é mais um monte de tijolos. Hoje é um prédio. O prédio que nós usamos para reunir a igreja. A nossa vida também. Nós podemos ser uma multidão e não bastar com uma multidão. Ou nós podemos ser uma igreja. O problema hoje é que as igrejas, no geral, elas são multidões. E elas não formaram a igreja. A igreja primitiva, ela tinha uma proposta. Por que ela tinha uma proposta? Porque eles andavam juntos, comiam juntos, se viam todos os dias, oravam juntos, eles cantavam louvores juntos, salmodiavam juntos, em cada alma havia temor, e eles viviam em obediência aos apóstolos. E muitos sinais e maravilhas aconteciam no meio deles. Por quê? Porque eles não eram uma multidão, eles eram uma igreja que foi formada por pessoas que se converteram, abandonaram o pecado e decidiram viver em santidade. Quantos estão me entendendo até aqui? Quantos estão me entendendo até aqui? Então nós vamos ver um pouco a igreja, a estrutura da igreja. Diga assim: na igreja tem que existir alegria. É muito gostoso a gente cantar adoração, né?
Adorar é muito bom, mas é bom também a gente cantar esses cânticos que alegram o nosso coração, que festejamos, que celebramos. As celebrações é muito importante para alegrar a igreja e para alegrar o coração de Deus. Nós precisamos de vir para a igreja com alegria, de abraçar o irmão com alegria, de beijar o irmão com alegria, de orar com alegria, de cantar com alegria. Nós precisamos. Isso é igreja. Nosso coração tem que ser justo, sincero, verdadeiro, porque existia na terra uma multidão que se reuniam em sinagogas, que se reuniam no templo, mas que Deus nunca qualificou como igreja. Estranho, né? A primeira palavra igreja que você vai encontrar na Bíblia, sabe aonde está? Em Mateus capítulo 16. Antes disso, você não encontrará a palavra igreja na Bíblia. Você vai encontrar o templo, você vai encontrar a arca, você vai encontrar os cultos, você vai encontrar celebrações, mas você não vai encontrar eclésia. Você não vai encontrar essa palavra antes em toda a Bíblia, desde Gênesis a Malaquias. No Evangelho de São Mateus você encontra a igreja. E aqui nesse versículo aqui, no capítulo 16, vamos ler, abre aí comigo. Quem tem Bíblia aqui diz amém. Não é porque tem Bíblia aqui no telão que a gente não vai mais trazer a Bíblia para a igreja. Crente que é crente tem que andar com a Bíblia na mão. Amém? Sair bonitinho na rua com a Bíblia na mão. Tá certo? Chegando-se os fariseus e os saduceus e para o tentarem, pediu-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Olha só. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje, haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Olha que ele começa a falar, olha aqui para mim, irmãos, olha todos para mim. Ele fala sobre os homens, que eles conseguiam ver o tempo, quando ia chover, não ia chover. Eles nem tinham Paulo Rogério, nem sabiam como ia chover, como ia chover. Eles não tinham o clima-tempo da internet, do Google, e eles já sabiam como ia chover, não ia chover. Porque eles interpretavam a face do céu. Olhem todos aqui para mim. Mas uma coisa eles não sabiam interpretar. Eram os sinais dos tempos. Olha para o teu irmão e diga assim: no tempo tem sinal. Olha para ele e diga assim: regala os olhos, abre os teus olhos, para que você saiba interpretar os sinais dos tempos. Nós estamos colidindo, trombando com os sinais todos os dias da nossa vida. Irmão, olha aqui para mim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu quero falar para você, Jesus pode voltar a qualquer momento desse. Não pensa você que está distante a volta de Jesus. O Espírito do Senhor, Ele é poderoso para fazer coisas imensas. Se você me falasse isso há 20 anos atrás, que Jesus estava voltando, eu ficava olhando e vendo que era muito difícil de Jesus voltar. Porque o Evangelho do Reino tinha que ser pregado por toda a terra. E o telex, antes do e-mail, antes do Facebook, antes de qualquer tecnologia, 20 anos atrás,
era impossível você se comunicar de um país de um outro tão rápido, há 20 anos atrás. Até os nossos telefones eram lentos, tudo era difícil. Mas hoje, o mundo inteiro, em 1 minuto, pode conhecer Jesus. Então significa que você pode dormir hoje e o Japão inteiro está se convertendo. Você pode dormir hoje, enquanto você está dormindo, e o Oriente Médio está se dobrando aos pés de Cristo, ouvindo a mensagem da cruz, através de um alarme na internet. Pode acontecer, porque a Bíblia diz que seria como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, seria a vinda do Filho do Homem. Então, sinal que Jesus está voltando. E nós não dependemos de muita coisa para Jesus voltar. Só que uma coisa eu falo para vocês: Jesus não voltou ainda porque a noiva não está pronta. O problema não está lá fora, o problema está dentro da igreja. E a igreja, quando ela se conscientizar do papel dela na terra, ela vai entender que o Senhor separou e determinou e colocou que a igreja fosse um instrumento poderoso na face da terra. E aqui ele chama a atenção dos fariseus. Escuta, irmão, você está dentro da igreja hoje, toma cuidado para você não ter um espírito de fariseu na sua vida. Fariseus são aqueles que acusam todo mundo, que falam mal de todo mundo, que se acham os mais santos, que se acham os mais corretos. É assim naquele povo, que se acham os entendidos do tempo, da Bíblia. Assim naquele povo, não tinha um povo mais sábio na palavra do que os fariseus. Mas o Senhor diz que nós temos que atentar, porque hoje tem muito fermento de fariseu por aí. Há muito farisaísmo por aí. O fariseu é aquele que bate no peito e fala das obras que fez. O fariseu é aquele que se apresenta com grandeza. O fariseu é aquele que ele está sempre querendo estar em evidência, que ele é o dono da verdade, ele é o dono da cocada preta, ele é a pessoa que sabe. E muitas vezes dentro da própria igreja tem pessoas infiltradas assim, que eles nunca estão submissos, nunca estão dispostos, eles não têm um amor pelo irmão, eles não têm um amor pelo cansado, eles não têm um amor pelo irmão que está começando, pelo irmão que é um pouquinho mais velho na fé, mas tem dificuldade, eles não têm paciência com o pecador. Esse é o fariseu é aquele que pegou pedra na mão. O fariseu é aquele que está sempre com um monte de pedra no bolso, e pedra na mão, e sempre armado, nunca disposto a aprender, nunca disposto a ser família. Diga família. Diga: Jesus veio na terra para formar a família do céu. Não dá para ser igreja se nós não formos famílias. Não dá para ser igreja se não existir amor. Não dá para ser igreja se não existir tolerância no nosso meio. Não dá para ser família se não houver respeito, se não houver honra, se não houver ordem. Irmãos, essa parede, por mais torta que ela seja, ela precisa ter um mínimo de ordem. Amarração dos tijolos, depois o reboco foi dessa grossura, por causa de uma desordem que deu. Mas precisou de alguma coisa para ter ordem, porque se não tivesse ordem, ela cairia. Dentro da igreja, o Senhor instituiu ministérios. Lá em Coríntios, Jesus disse sobre isso, Coríntios 15, Coríntios 13, Coríntios 12, Coríntios 11. Você vai ver que ali Paulo começa a falar sobre a formação da igreja, os ministérios da igreja, a obrigação da igreja, os dons da igreja, tudo ele fala ali, a Santa Ceia, tudo. Porque a igreja precisa ter essa ordem, a igreja precisa ter essa reverência à palavra de Deus. E ali ele chama os fariseus e diz: vocês não conseguem, vocês interpretam a face do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Irmão, a Bíblia diz que nos sinais dos tempos, o amor de quase todos
se esfriaria. Qual é o primeiro cuidado que você deve ter com a sua vida? Qual é o primeiro cuidado? Fala! Desembucha! Só tem duas pessoas dentro da igreja aqui. O que, meu irmão? Amor, diga amor! Olha o teu irmão, diga amor! Chacoalha ele, diga amor! Fica assim, faz assim, ó. Amor! Diga ele agora, você é meu amor! Levanta o seu lugar, dá um abraço, dá um beijo, filho. Vamos cuidar para o nosso amor não esfriar. Dá para o nosso amor não esfriar.